Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Vamos então ministrar a palavra? Abra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim, Paulo escreveu: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu vou reler. Paulo diz, e ele está falando com irmãos: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está numa fase de altíssimo nível no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a igreja e com as pessoas. Ele é uma testemunha que sabe pregar para estrangeiros, para reis e para judeus. E ele sabe que passou já por muitas fases na sua vida. Mas ele não fica recortando ao passado. E declara que só vê um alvo à sua frente. E ele quer atingir esse alvo. Então eu vou reler aqui o versículo 14. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio, repete em seguida. Vamos lá. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ele está disposto a esquecer de tudo que foi, de tudo que ele se esforçou, de tudo que ele estudou, e continuar olhando para o alvo. Ele só tem um pensamento. Ele só quer saber de uma coisa. Ele só tem uma meta. E ele quer atingir aquela meta. Ele quer atingir aquele alvo. Então, eu quero perguntar para você: você acredita que este grande homem de Deus que viveu no passado, ele escreveu estas palavras e ele de fato tinha esta meta de ver apenas o alvo, como aquele artilheiro do campeonato que só vê o gol e a bola na rede? Ele não quer fazer dribles sensacionais, ele não quer fazer jogadas sensacionais. O artilheiro bom mesmo é aquele que vai direto para o gol e quer ver a bola na rede. Paulo está dizendo: eu não quero ficar olhando para trás. Eu tenho um alvo. E eu preciso atingir esse alvo. Você crê que Paulo escreveu isso? Você crê que estas são as palavras de um grande homem de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Porque Deus vai falar com você usando esta palavra. E Deus está colocando um alvo na sua frente. A partir de hoje Deus está colocando um alvo. E você só tem um alvo. É acertar na mosca, é acertar no centro. Isso, aplaude, abra sua boca, dê glória a Deus. Isso, continua aplaudindo e glorificando. Pai querido, olha que coisa linda. Esse povo te exaltando, te glorificando.
Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem falar conosco sobre isso. Tome os lábios do pregador agora. Fale com teu Espírito. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Olha só. O apóstolo Paulo, ele fez uma declaração que chega a causar admiração. Todo o conhecimento que ele tinha, ele era um homem de vasta cultura, era um homem muito preparado. Ele declara que todo aquele conhecimento do passado de nada serviu para ele. Que ele estudou tanto na vida, ele se esforçou tanto na vida, mas ele queria se esquecer dos esforços inúteis, o tempo que ele perdeu estudando coisas que não tinham a menor importância. E o apóstolo Paulo, aqui mesmo nesse capítulo 3, ele declara que ele foi uma pessoa muito zelosa, desde criancinha, desde pequeno. Ele sempre foi muito zeloso das coisas de Deus. Ele fazia de tudo realmente para agradar a este Deus. Só que apenas muitos anos depois, já adulto, ele chega à conclusão que tudo que ele havia aprendido não era nada. Porque tudo aquilo que ele tinha aprendido não lhe revelou a verdade. E a verdade veio de um encontro provocado não por ele, mas pelo próprio Senhor. E quando ele teve esse encontro, essa revelação, ele disse que abriu mão de tudo que ele havia aprendido e que ele agora havia usado todo o conhecimento do passado como se fosse um adubo. As palavras de Paulo são mais fortes do que isso que eu estou dizendo agora. Acompanhe comigo a partir do versículo 4. Ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro que cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, quer dizer, segundo o ritual dos judeus, não é? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, ele era nata. Segundo a lei de Moisés, eu fui fariseu. Ou seja, ele fazia parte daquela casta religiosa mais zelosa das coisas de Deus. Ele pertencia à seita dos fariseus. Pessoas que levavam a lei de Moisés às minúcias, exerciam diversos rituais religiosos na intenção de agradar a Deus, que estudava a Torá, a lei de Moisés, meticulosamente. Ele diz: eu fui fariseu, eu pertencia à seita que mais estudava a Torá, a lei de Moisés. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 3, ele ainda declara, além de tudo isso, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Aqui, Atos 22, 3. Aqui ele diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, em Jerusalém, hein? Mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Esse Gamaliel era um sábio que existia nos tempos de Cristo,
era um mestre, era um rabino, que ensinava multidões. Era considerado um homem de muita sabedoria. Esse Gamaliel chegava a rivalizar até com Jesus na capacidade de atrair pessoas que queriam ouvir os seus ensinamentos. E Paulo está dizendo, eu fui criado aos pés de Gamaliel, quer dizer, eu tive um super mestre. Aprendi tudo com ele. Eu fui criado aos pés deste grande mestre que era Gamaliel. E ele continua dizendo aqui no versículo 3, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Quer dizer, ele se sentia zeloso para com Deus. E quando ele era tão somente este fariseu zeloso, ele não acreditava em Jesus Cristo. A cultura que ele tinha, a bagagem que ele tinha, o conhecimento, os estudos, ele se sentia capacitado até para julgar Jesus. E os fariseus faziam isso. Aliás, os fariseus condenaram Jesus. Eles eram tão rigorosos no código de conduta que eles reprovaram Jesus como se fosse um pecador. E Paulo, que na época chamava-se Saulo, ele diz, eu fui zeloso de tudo isso, e eu ainda, naquela época, persegui este caminho. Quer dizer, ele não acreditava em Jesus. Ele escreve aqui no versículo 4, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. Você vê, ele tinha relacionamento próximo com o sumo sacerdote de Jerusalém, do templo, a maior autoridade espiritual da época. E ele diz, e todo o conselho dos anciãos, ele era prestigiado pelo alto sinédrio, a mais alta corte de Israel. A suprema corte religiosa de Israel considerava Saulo um prodígio, uma sumidade pela inteligência, pelo conhecimento. Apesar de jovem, era um prodígio. Então ele está dando testemunho aqui que até o conselho dos anciãos o prestigiava. E ele diz, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele tinha autorização para perseguir os que se declarassem fervorosos em Cristo. Então ele diz, eu tinha todo esse prestígio. Eu estava bem na minha vida. E aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele já começa a contar no que terminou a sua vida. Ele diz, por exemplo, aqui, no versículo 5, que eu li para você, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da lei dos fariseus, e que segundo esse zelo, perseguidor da igreja, ele confirma isso, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Além de muito inteligente, culto, preparado, além de ser um homem muito estudado, ele ainda tinha um caráter ilibado. As autoridades confiavam nele. Ele era irrepreensível. Mas olha o que ele escreve no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aconteceu uma coisa na vida dele, que tudo aquilo pelo qual ele havia lutado, se esforçado, afinal, perdeu a importância e ele reputou tudo por perda por causa de Jesus Cristo. E veja que declaração forte ele faz aqui no versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele que era um homem que a vida toda havia buscado conhecimento, de repente, ao conhecer Cristo de verdade, ele reputou todo o seu passado como perda. Ao conhecer o que é ser cristão, ao conhecer o Senhor Jesus, ao se aprofundar nesse relacionamento com Cristo, ele abre mão de todas as coisas. E ele continua dizendo assim: pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Como que alguém que estudou tanto na vida, se preparou para chegar aonde ele chegou, que desfrutava de um alto prestígio com o sumo sacerdote e com o sinédrio, a Suprema Corte de Israel, como que este homem repentinamente abre mão de tudo, e ele diz até: considero todo o meu passado como se fosse esterco, como adubo, para poder ganhar a Cristo. O que foi que aconteceu com este homem, cujo conhecimento de Cristo, instantâneo, fez ele abrir mão de todas as coisas que tinha? Qual foi o conhecimento que repentinamente ele adquiriu? Foi naquele dia, ao meio-dia, quando ele estava montado em um cavalo, seguido por um séquito de guardas, com autorização judicial para prender quem ele quisesse, entrando em Damasco para efetuar prisões de cristãos. Naquele dia, ao meio-dia, ele conta que repentinamente uma luz veio do céu e o envolveu. E o envolveu de uma tal maneira que ele não teve forças para continuar de pé e ele caiu por terra. E ele conta que no meio daquela luz, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E ele começou a tremer, porque na sua convicção e no seu conhecimento, até então, Jesus era um enganador. O seu cadáver havia sido roubado da sepultura. De maneira nenhuma ele havia ressuscitado. Até então, no conhecimento de Saulo, Jesus era um embusteiro e os discípulos uns mentirosos e enganadores. Até então, para Saulo, todo o conhecimento que ele tinha é que Jesus estava morto e bem morto. Mas agora chega o conhecimento repentino de que aquele que Saulo julgava estar morto e apodrecido, na verdade, estava vivo e comunicando a palavra naquele momento. Estava vivo e dirigindo a palavra naquele mesmo instante. Foi o conhecimento puro e simples de que o crucificado e morto havia ressuscitado. Foi esse simples conhecimento que fez com que Saulo desse uma reviravolta na sua vida e considerasse todo o seu passado de conhecimento como esterco. Não serviu para nada. Estudei tanto para nada. Essa revolução aconteceu na vida dele e agora ele começa a dar o testemunho. Mas espera um pouquinho. Ele trocou tudo que tinha pelo novo conhecimento de Jesus Cristo. E o que é que ele está ganhando com esse novo conhecimento? Porque todo mundo que faz uma troca, procura sempre fazer uma troca vantajosa. Ninguém gosta de fazer uma troca para que ela seja um prejuízo. Saulo está trocando todos os estudos do passado, todo o conhecimento que ele tinha até então, ele troca tudo pelo novo conhecimento de Jesus Cristo, e ele evidentemente
deve estar fazendo uma troca boa. O que é que ele vai ganhar com isso? Vamos aqui na segunda carta aos Coríntios, que ele escreve, no capítulo 11. Vamos ler do versículo 24 em diante. Vamos ver o que ele ganhou com essa troca. A partir do momento que ele começou a se dedicar a falar sobre Cristo, a pregar o Evangelho, a converter as pessoas, e ele vai e prega para os estrangeiros, ele vai e prega para reis, ele vai e prega para judeus. O que é que ele ganha com essa troca? Está aqui, ó. Recebi dos judeus, por causa disso, 5 quarentenas de açoites menos 1. Esse sistema de açoites que os judeus usavam era assim: a pessoa a ser castigada tinha que levar 40 açoites menos 1. Era para garantir que não levaria 41. O castigo nunca poderia, segundo a lei de Moisés, superar 40 açoites. Por isso que eles tomavam um cuidado de registrar o castigo, dizendo 40 açoites menos 1. E Saulo diz: eu recebi 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 quarentenas de açoites. Esses açoites, esses 39 açoites que os judeus aplicavam, eram tão terríveis que a pessoa, um único castigo, ficava marcada pelo resto da vida. As costas, o lombo, as pernas, as coxas ficavam com vergalhões que acompanhariam a pessoa para sempre. E Saulo diz: eu recebi 5 quarentenas de açoites menos 1. Se um dia você conhecer Saulo, e espero que um dia você o conheça, se você chegar lá onde ele chegou, você vai vê-lo. Procure olhar Saulo de costas. E se for o caso, peça para ele: me mostre aí as marcas dos açoites. Me mostre o que você ganhou com esse novo conhecimento de Cristo. E ele vai exibir claramente lá, corpo todo marcado, retalhado. O que eu ganhei? 5 quarentenas de açoites menos 1. No versículo 25 ele fala: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Nessa vez que ele foi apedrejado, pegaram o corpo dele e jogaram fora da cidade, porque ele parecia morto. E eu acredito até que ele tinha morrido mesmo. Foi apedrejado, mas foi só o pessoal que o apedrejou largar o seu corpo fora da cidade e virar as costas. Ele levantou e entrou na cidade novamente e foi pregar o Evangelho. Foi levar mais pedradas. Foi se arriscar a ser apedrejado de novo. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, quer dizer, boiando ali nas águas. Uma noite e um dia, hein? Num desses naufrágios. Versículo 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, isto é, os estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia mais o cuidado de todas as igrejas. Ora, todo esse sofrimento, ele era um pregador que inaugurava igrejas. Aí ele tinha que cuidar do rebanho. E igreja dá trabalho. E ele
muitas e muitas vezes tinha que administrar conflitos nas congregações que estragariam o dia de qualquer pessoa. E ele diz, além de tudo isso, o cuidado das igrejas. E Saulo está dizendo, eu troquei tudo que eu tinha por isso aqui. E ainda teria de continuar vivendo de uma maneira que qualquer fariseu teria vergonha. Eu teria que ser um exemplo, como cristão, que envergonharia o melhor dos fariseus. Se eu, na época que era fariseu, era zeloso, agora como cristão eu tenho que ser mais zeloso ainda. Vamos lá no capítulo 6 dessa segunda carta. Vamos ler a partir do versículo 3. Ele escreve, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Quer dizer, não podia nem reclamar da vida. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Saulo sabe que apesar de tudo, ele não é um pobre miserável. Ele possui tudo. A troca que ele fez lhe deu o direito de possuir todas as coisas. Retornando para aquela carta aos Filipenses que ele escreveu. Retornando, ele diz assim, no capítulo 3 que nós estávamos lendo, no versículo 10, para conhecê-lo. Perceba que ele quer conhecer mais ainda o Senhor Jesus. Para conhecê-lo. Qual é o conhecimento que ele está buscando? Ele está buscando um título. Não, o título ele já teve quando era fariseu. Ele está buscando status. Não, isso ele já tinha junto ao sinédrio, junto ao sumo sacerdote no passado. Ele está buscando muita fama. Não, ele já era famoso. O que é que ele está querendo agora? Estudar mais a Torá? Mais a lei de Moisés? Mais o costume dos fariseus? Não. Qual é o conhecimento que ele quer crescer? O conhecimento de Cristo. Qual é a única coisa que ele quer estudar nesta vida? Cristo. Qual é o conhecimento que ele quer acumular? Cristo. E ele passa tudo o que ele tem que passar, porque ele quer conhecer mais ainda a Cristo. E eu estou lendo aqui, e ele diz, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições. Quer dizer, eu quero compartilhar com Cristo de tudo isso, sendo feito conforme a sua morte. Ele está disposto, inclusive, a passar pela mesma morte que Cristo passou, para conhecer tudo que Jesus sofreu por ele. Ele não se priva de nada. E Saulo diz no versículo 12, ele diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele continua perseguindo um alvo. Ele continua querendo o conhecimento de Cristo. E ele não acha que já aprendeu tudo. Ele não acha que já conhece tudo. Uma vez, um aluno de teologia se formou no curso, e ele chegou para o professor, para o seu mestre, e disse: mestre, agora eu quero uma igreja para dirigir. E o professor de teologia disse: só te falta a prova do chá. A prova do chá, pastor? É, a prova do chá. Vamos tomar um chá que eu te explico. Tá bem. Onde nós vamos tomar esse chá? Vá na minha casa. Nós vamos tomar um chá na minha casa. Se você passar pela prova do chá, se você entender a prova do chá, então você estará preparado para começar a pregar no altar de alguma igreja. Quando que eu vou na sua casa? Pode ser amanhã de manhã. 10 horas, está bem? 10 horas. 10 da manhã. No dia seguinte, pontualmente, 10 horas da manhã, ele estava na casa do professor de teologia, que lhe abriu a porta na mesma hora, ficou feliz em vê-lo, levou-o até a sala e disse: sente-se, eu vou te servir o chá. E trouxe numa bandeja 2 xícaras de chá, que já estavam cheias, e o bule de chá na mesma bandeja. Colocou na mesinha de centro, e olhando para o aluno, ele disse: eu vou te servir o chá. Mas acontece que as 2 xícaras já estavam cheias. O aluno olhou para o professor, não entendeu bem. E o professor pegou o bule de chá e começou a despejar na xícara do aluno recém-formado em teologia. E ele olhou para o professor, e o professor conversando com ele e despejando o chá numa xícara que já estava cheia, e a xícara começou a transbordar e começou a ir para a bandeja, e começou a encher a bandeja, e o professor foi derramando o chá na xícara daquele aluno. O aluno pensou: esse professor não percebeu que a xícara já tinha chá, e ele está enchendo a xícara e não se dá conta que está derramando tudo. E ele viu o professor continuar derramando com o bule chá e mais chá na sua xícara que transbordava e ia para a bandeja. Aí ele interrompe o professor e diz assim: professor, o senhor não percebeu que a xícara já estava cheia? Eu sei, a xícara já estava cheia. E por que o senhor colocou mais chá nessa xícara? É a prova que eu te falei, meu filho. Eu queria saber se você ia passar nessa prova da xícara de chá. Mas, professor, eu não estou entendendo. Eu posso, disse o professor, colocar mais chá numa xícara que já está cheia? Posso? Não. Não, professor, o senhor não pode. Como é que eu poderia encher a tua xícara? Ah, professor, se a xícara estivesse vazia. Exatamente. Você é essa xícara. Se você já está cheio de si mesmo, se você já se sente cheio de conhecimento, acha que já aprendeu tudo, acha que já sabe de tudo, acha que já estudou tudo, então é impossível colocar mais alguma coisa dentro de você. Você só vai conseguir se encher de algo novo se esvaziar de tudo que você já tem. E foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Na verdade, eu considero todas as coisas como perda, todo o meu conhecimento do passado eu considero como esterco. Eu me esvaziei completamente, porque agora eu tenho um novo conhecimento, o conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero ser cheio do conhecimento de Deus, eu quero prosseguir conhecendo esse Senhor, eu quero conhecer Cristo cada dia mais.
E assim ele viveu até o fim da sua vida. Ele estava preso, sabendo que a pena capital, a pena de morte, já estava a caminho. E ele escreve uma carta dizendo: olha, quando vocês vierem me visitar aqui na cadeia, não esqueçam de me trazer os livros. Mas quem vai perder a cabeça? Não é? Quem vai ser decapitado? Interessa continuar estudando e conhecendo? Mas ele tinha essa fome de Cristo. Até o fim da sua vida, ele estava ali, conhecendo Jesus Cristo. E esse era o alvo. E ele atingiu o alvo. Nós temos que atingir também. Toda pessoa que acha que já sabe tudo, na verdade ela não sabe de nada e pensa que sabe. Um sábio do passado, não sei se era Aristóteles, mas ele dizia, um desses sábios gregos dizia assim: eu só sei de uma coisa. Eu só sei que nada sei. E você tem que pensar assim, se quiser continuar crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Se você realmente é do time de Paulo, e se você realmente tem essa sede de conhecimento, eu sei que você vai estudar Cristo e querer conhecê-lo até o último minuto da véspera do seu arrebatamento. Você vai estar estudando Cristo, conhecendo Cristo, não apenas por livros, mas por experiências como Paulo, que sofreu tantos açoites, naufrágios, apedrejamentos, perseguições, difamações. Tudo aquilo fez ele conhecer Cristo, conhecer cada vez mais Jesus Cristo. Vamos nos colocar todos de pé agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Uma só coisa. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquece. E avançando para as que estão diante de mim, olha só o que Deus está colocando diante de você. Não é? Deus não está colocando um canudo, um diploma e dizendo acabou, parabéns. Ele está colocando novas coisas na tua frente. Coisas que você deverá perseguir como meta exclusiva na sua vida, por causa desta vocação que Deus colocou em você. É uma vocação. É um desejo de conhecer Cristo. E quanto mais você conhece Cristo, mais você consegue falar dele para as outras pessoas. Mais as outras pessoas vão ver Cristo em você. Conhecimento de Cristo, e a gente vai gastar esta vida e não vai conseguir conhecê-lo completamente. Nós temos a plenitude da presença, mas ainda não conhecemos o Senhor perfeitamente. Um dia o veremos face a face, cheio de glória, poder, majestade, honra, formosura. Mas o conhecimento que ele tem, nós vamos passar a eternidade para aprender. E por toda a eternidade, esse será o nosso alvo. Conhecer cada dia mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem uma vocação. Aqui na terra você vai exercê-la. Uma vocação que talvez você nunca imaginou que seria o alvo da sua vida. Talvez o seu alvo fosse entrar numa faculdade, cursar medicina, engenharia, direito. Talvez fazer um curso especializado, se tornar uma pessoa especialista numa certa área. Talvez você tivesse um alvo que era importante. Mas agora, por causa da sublimidade do amor de Cristo, tudo isso é considerado como perda.
Eu estudei bastante na minha vida, eu gosto de estudar. Estudo por prazer, gosto. Mas eu estudei tanto, menos para exercer o trabalho que hoje eu exerço. Estudei tanta coisa, mas tudo foi esterco. Tudo ficou para trás. Porque agora eu só quero estudar uma coisa. Eu estou assim, que nem o Paulo. Eu só quero estudar uma coisa. E quero estudar cada dia mais. E tenho fome desse conhecimento. Eu quero conhecer o Senhor Jesus. Eu quero crescer nesse conhecimento. E o que eu estou querendo passar para você agora é essa fome de conhecimento. Mas não de um conhecimento qualquer, mas o conhecimento que dura por toda a eternidade. O conhecimento que permanece para sempre. O conhecimento que ninguém pode roubar de você. Quando aquela espada dentro da cela de Paulo desceu sobre o seu pescoço e separou a cabeça do corpo, aquela espada não pôde arrancar o conhecimento que estava dentro de Paulo, que não era no seu cérebro, não. Era no seu espírito, na sua alma. Um conhecimento que arma nenhuma jamais conseguirá tirar de você. É um conhecimento eterno, duradouro, para sempre. O conhecimento de Cristo. Hoje eu estou querendo colocar em você vontade de estudar mais, de aprender mais, de continuar em frente, em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Você só vai ter um alvo a partir de agora na sua vida. O resto ficou para trás. Deixe para trás o resto. Você tem uma vocação. Qual é a minha vocação, pastor? Jesus te diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Esta é a tua vocação. Foi por isso que Paulo foi às últimas consequências. Deus tem um plano para fazer de você um pescador, uma pescadora de almas, de pagãos, de autoridades e de pessoas da sua família. Deus tem um plano para te dar mais conhecimento, abrir mais ainda o seu entendimento, te dar muita sabedoria e muita graça, para que você seja um grande pescador de almas, uma grande pescadora de almas. Deus tem um plano e só depende de você continuar em direção a este alvo. Ele está sendo claro com você hoje. Está colocando um plano diante de você. A vocação que você tem não é um desejo seu, mas Deus colocou isso dentro de você. Saulo, qual era a vocação dele? Ser fariseu e o mais zeloso possível da lei de Moisés. Esse era o desejo e a vocação de Saulo. Mas Deus colocou outra vocação dentro de Saulo. Para começar, não mais Saulo, mas Paulo. Não mais fariseu, mas muito melhor do que fariseu. Mais zeloso do que um fariseu. Você, a partir de agora, vai ser um servo fiel de Deus. É isso que Deus tem para você. Uma vocação extraordinária, um alvo para você perseguir até o fim. Essa é a prova do chá. Falta para você fazer a prova do chá. Dá para encher a xícara de chá com algo novo se ela já estiver cheia? Como é que se enche uma xícara de chá? Se ela estiver vazia. Aí ela pode ser cheia de algo novo. E Deus tem esse algo novo para você. Ele quer que você se esvazie totalmente, como fez o próprio Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, esvaziou-se completamente
Vestiu-se de toda a sua majestade, realeza e grandeza, e se fez semelhante a nós. Se igualou por baixo. E quando ele já estava com a nossa estatura humana, ele se rebaixou mais ainda, se esvaziou mais ainda, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziou-se totalmente. Para quê? Para ser cheio da glória de Deus. Para ser o primeiro ser humano totalmente cheio da glória de Deus. Por isso que a palavra diz: por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou para que Deus, o Pai, o enchesse. E essa é a prova que te falta. Esvazie-se para que Deus te encha e faça transportar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Deixe-me fazer esta oração por você. E à medida que eu for orando, você vai se esvaziando. Quanto mais você se esvaziar, mais cheio, mais cheia você será. Pai querido e Deus amado, nós sabemos que muitos nascem com uma vocação. Um nasce com vocação para ser músico, outro nasce com vocação para ser cantor, outro nasce com vocação para ser ator, atriz, outro nasce com vocação para ser médico, outro nasce com vocação para ser engenheiro, outro nasce com vocação para ser comerciante. E cada pessoa nasce com uma vocação, com uma aptidão. Eu sei que cada um de nós, até hoje, teve um plano. Mas hoje o Senhor está falando claramente com esta pessoa. Eu tenho uma nova vocação para você. Quero que você venha após mim e farei de você um grande pescador de homens. Hoje, Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Estamos estudando para conhecer mais ainda ao Senhor, mas o nosso conhecimento não vem apenas dos estudos, ou dos livros, ou da letra, ou do ensino, mas o nosso conhecimento vem principalmente das experiências pessoais que temos contigo. E a cada dia é uma oportunidade de conhecermos o Senhor mais intimamente, em cada luta, em cada problema, em cada dissabor, em cada perseguição, em cada aflição. O Senhor está nos dando uma oportunidade de conhecermos mais o Senhor, de conhecermos mais o teu poder. E nós queremos crescer nisso. Apenas, Senhor, cuide para que jamais qualquer um de nós venha a desfalecer nessa jornada. Porque nós queremos prosseguir em direção ao alvo. Não queremos jamais pensar ou desanimar, achando que o alvo está muito longe ou é difícil demais. Cuide, Senhor, para que nenhum de nós perca a visão deste alvo glorioso que é o conhecimento total de Jesus Cristo. Nós queremos chegar ao conhecimento pleno do Senhor. Então abre cada dia mais o entendimento de cada um de nós. Queremos prosseguir em direção ao alvo, conhecendo cada dia mais ao Senhor. Abençoe cada uma destas pessoas,
Põe tua mão agora, ó Deus da glória, põe a tua mão poderosa sobre a vida, sobre a alma, sobre o espírito, sobre o conhecimento, sobre o intelecto, sobre o pensamento dessa pessoa, para que nunca, nunca ela deixe este alvo de lado. Porque a partir de agora, esta é a meta que o Senhor está colocando diante desta pessoa. Abençoe cada vida aqui presente e prepara, capacita cada um de nós para levar o teu nome aos estrangeiros, aos reis e aos da nossa própria família. Dá-nos capacidade para isso, conhecimento para isso. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. E aplaudindo ao Senhor Jesus, vamos dizer, graças a Deus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para a Bless Press. 0 operadora 11 2875 5134. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.